As vendas são uma conexão, ou seja, a cliente tem que se conectar com você para ela querer usufruir do teu serviço, para querer fazer o serviço com você. E para utilizar isso ao seu favor nas mídias digitais, você não pode tratar como se fosse um catálogo de serviços com o preço do serviço. O preço é uma coisa que você não coloca lá no seu Instagram, todos os serviços que você faz e todos os preços que você cobra. Como a gente já falou nos outros tópicos, você precisa gerar essa experiência, essa conexão. E como o nosso serviço é recorrente, você não precisa ter um monte de cliente. Você precisa ter poucas clientes, mas clientes que sejam fiéis. Porque se você chegar ao final da tua capacidade produtiva, digamos que você consiga atender 20 clientes no mês, esse é o máximo da tua capacidade produtiva. Você não precisa de 30 clientes, você só precisa de 20 clientes que sejam fiéis, ou seja, que sempre estejam realizando as manutenções. Então é importante que você faça esse trabalho de conquista da cliente. E a ferramenta mais fácil para você conseguir essas clientes fiéis são as mídias digitais. A maior parte das minhas clientes vieram do Instagram e a outra maior parte vieram de indicações dessas clientes do Instagram. Então você pode fazer um trabalho orgânico, ou seja, um trabalho que não é pago, e você também pode fazer um trabalho com patrocínio. E você faz esse trabalho de patrocínio com alguns aplicativos, como por exemplo o Anúncios, o Páginas, ou então você entrando no site que eu coloquei lá na apostila para vocês, que é o business.facebook. E lá você consegue realizar esses patrocínios colocando um público-alvo. A única coisa que você tem que se atentar é que o Facebook, a empresa Facebook, a forma de renda dela é justamente com esses patrocínios. Então, se você ficar fazendo patrocínios o tempo inteiro, o que vai acontecer? O Facebook ele vai ver que você é um consumidor em potencial, e aí quando você não estiver patrocinando, ou seja, pagando para que as tuas publicações apareçam para o teu público-alvo, ele vai parar de mostrar você para as pessoas. E aí você vai perceber, mas quando eu não pago eu não tenho interação. E aí o que você vai fazer? Você vai pagar de novo. E aí o Facebook vai te mostrar e você vai parar de pagar. E aí você não vai ser mostrada para ninguém, porque o Facebook pensa, eu não vou mostrar ela para ninguém, porque se eu não mostrar ela para ninguém, ela vai me pagar de novo para que eu mostre ela. E aí isso acaba gerando um ciclo. Então é importante sim que, se você tiver o orçamento, você patrocine as suas publicações, você só tem que ter dosagem em relação a isso para você também conseguir um fluxo orgânico. E para você conseguir esse fluxo orgânico, eu não sou a pessoa mais indicada para te ensinar como isso faz. Eu apenas te dou algumas dicas de coisas que eu aprendi durante esse tempo, porque como as mídias digitais são muito importantes, nós precisamos pelo menos saber o básico. Depois que você tiver condições para pagar uma empresa de marketing para fazer isso para você, ótimo, faça porque vale muito a pena. Mas eu já tive um começo e eu sei como são os começos. A gente não tem muita grana para ficar investindo nesse tipo de coisa, então a gente precisa aprender a se virar sozinha. Então, nesse momento, fuce todas essas ferramentas, leia essa apostila que foi preparada com carinho para você, com todas as informações que eu consegui estudando. Então você pode usufruir e quem sabe isso vai ajudar a alavancar a tua carreira até o momento em que você tiver condições financeiras para delegar essas funções. Uma ferramenta bem interessante para fazer postagem se chama Canva. Tem tanto o aplicativo do Canva quanto o site do Canva. Ele é uma ferramenta gratuita, inclusive ele dá modelos para você de postagens de diversos tamanhos para fazer no Instagram, no Facebook, inclusive capas que já vem com o formato certo da capa do Instagram para você não precisar ficar recortando diversas vezes. Aproveita o início da tua carreira, que ainda você não está com a agenda completamente lotada, para fazer muito conteúdo. E a gente acha que o nosso trabalho é só antes e depois, mas isso em algum momento vai se tornar cansativo. As clientes não querem ver só antes e depois.
Elas também querem entender como o procedimento funciona, quais são os cuidados do pós-procedimento. Enfim, tem uma série de assuntos que você pode conversar com a tua cliente que ela tem curiosidade de saber. Às vezes uma cliente que nunca fez o procedimento, ela quer saber todas essas informações, ela tem muita dúvida. Prejudica ou não prejudica? Eu posso usar rímel ou não posso usar rímel? Por que eu tenho que fazer manutenção? Tem uma série de assuntos que você pode colocar nas tuas redes sociais. E com a ajuda do Canva você pode fazer essas postagens. E para você conseguir fazer esses conteúdos para as redes sociais, eu separei em 4 categorias, sendo as motivacionais são frases que você pode pegar de inspiração de outros autores e tentar ou replicar essas frases ou humanizá-las, gravando vídeos, contando histórias e tentando gerar aquela conexão com a cliente. E essas postagens, elas são também compartilháveis. Ou seja, se uma cliente gostar do seu antes e depois, o que você acha que ela vai fazer? No máximo, ela vai curtir e comentar, mas ela não vai, dificilmente ela vai compartilhar o teu antes e depois. Agora, se de repente ela se identificar com alguma frase que você colocou, algo que foi na hora certa, naquele momento que ela estava sentindo aquilo, ela talvez sinta vontade de compartilhar. E no momento que ela compartilhar, além de influenciar no algoritmo das redes sociais, que é um assunto um pouco mais complexo, mas resumidamente o Instagram vai perceber que os seus conteúdos são relevantes. E aí eles vão querer mostrar o seu conteúdo para mais pessoas e mais pessoas vão conhecer o teu Instagram. Além de que os seguidores dessa sua cliente, dessa amiga, seja quem for, que compartilhou essa tua frase motivacional, eles também vão conhecer o seu Instagram. A outra categoria é sobre a autoridade. A autoridade eu estou o tempo inteiro, o curso inteiro falando que a gente precisa falar os nomes técnicos, que a gente precisa mostrar para a cliente, que a gente entende do assunto, que a gente realmente sabe o que está fazendo. E para você mostrar para ela a tua autoridade, você precisa estar o tempo inteiro mencionando os cursos que você faz, as conferências, os congressos que você participa, se você participa de campeonatos. Não é só ganhar campeonatos, é participar. Tudo isso vai agregar no seu currículo e vai fazer com que a cliente pense: uau, ela realmente sabe o que ela está fazendo, ela realmente entende o que ela está fazendo. E você, inclusive, pode usar a autoridade alheia. O que isso significa? Que você vai utilizar a autoridade de uma outra pessoa que é referência na área. Por exemplo, eu tenho algumas professoras que são muito conceituadas, por exemplo, uma professora de Londres, e eu tinha uma aluna que queria fazer um curso presencial com ela. A aluna morava em Londres, porém a aluna não conseguiu agenda para fazer o curso com ela. E a aluna estava vindo para Curitiba e pensou: vou tentar encontrar uma aluna dessa professora em Curitiba. E aí ela me encontrou e pensou: então eu vou fazer o curso com ela, já que ela é uma aluna dessa professora que é muito boa. Pode ser que ela seja uma aluna muito boa. E aí ela fez o curso comigo. Ou seja, eu utilizei a autoridade dessa profissional que na época era muito mais conceituada do que eu. E como que a aluna ficou sabendo disso? Ela não veio me perguntar: ah, você é aluna da fulana de tal? Não. Ela viu nas minhas redes sociais que eu postei o dia que eu fiz o curso, que eu postei o dia que eu ganhei o certificado. Então é por isso que a gente tem que estar o tempo inteiro mostrando nas redes sociais as coisas que a gente faz. E isso não é se vangloriar, isso não é se mitidar, isso não tem nada a ver, isso é mostrar o teu valor. Lembra que a gente falou de valor? Mostrar o teu valor? A autoridade tem tudo a ver com isso. A outra categoria é o compartilhável. Nós falamos dos posts motivacionais, mas tem outros posts que são compartilháveis. Por exemplo, os sorteios. Você pedir para a cliente seguir algumas regrinhas e você fazer um sorteio para ela, incluindo o compartilhamento, vai fazer com que as suas redes sociais tenham uma movimentação maior. Você só não pode dificultar muito esse sorteio, colocar
muitas regras. Você tem que colocar a quantidade de regras que você participaria de um sorteio. Se você olhar para o teu próprio sorteio e pensar, ai meu Deus, que preguiça, nem eu ia fazer tudo que está mandando eu fazer, então a tua cliente, a tua possível cliente, provavelmente ela também não vai fazer. Então coloque coisas que vão agregar na tua rede social, que vão gerar um fluxo orgânico e fazer que outras pessoas te enxerguem, mas sempre com limite, sempre com dosagem. E a quarta e última categoria se chama produto, mas ela quer dizer que você tem que focar no benefício e não na característica. Ou seja, quando você fica falando para cliente, eu utilizo o material X, Y, Z, eu faço a técnica assim, assim, assado, a cliente ela não está entendendo nada que você está falando. O que ela quer? Ela quer saber o benefício, o que aquilo que você está fazendo vai gerar de benefício para ela. Por exemplo, adianta você dizer assim, olha, eu uso cílios com corte a laser. Daí a tua cliente vai ficar, tá, e o que isso quer dizer? O que isso vai fazer de diferente na minha vida? Você tem que dizer, olha, eu uso um material que tem um corte a laser. Esse corte a laser vai fazer o fio ter uma melhor acoplagem. Se o fio acoplar melhor, quer dizer que ele vai ter uma maior durabilidade. Qual é a palavra-chave? O que interessou a cliente nessa frase inteira? Durabilidade. O que uma cliente quer? Cílios lindos e com durabilidade. Então você tem que focar sempre no benefício.